Amém. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oração. Muito bom. Nós vamos dar início aqui à nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui uma visão geral do que vamos aprender nesses capítulos. Vou pedir para Ana ler para a gente. Acho que vocês devem estar vendo agora. Pode ler, Ana, por favor? Nossa. O rei Benjamim se referiu à nossa natureza imperfeita como homem natural. Ele ensinou que podemos vencer isso por meio da expiação de Jesus Cristo. Os nefitas, movidos pelos ensinamentos do rei Benjamim, encheram-se de alegria e sentiram paz de consciência ao se arrependerem e receberem a remissão de seus pecados. O rei Benjamim então ensinou-lhes como conservar esses sentimentos e salientou a importância de acreditar em Deus. Mosias 5 contém a conclusão do discurso do rei Benjamim a seu povo quando ele os reuniu para dar a eles um nome. Ok, obrigado, Ana. Então, essa é uma visão geral, porque esses blocos ainda vão ensinar um pouco sobre o discurso que o rei Benjamim fez para o seu povo. No capítulo 3 ele vai falar sobre uma experiência que ele teve com um anjo, e ele vai compartilhar com o povo algumas coisas que o anjo ensinou a ele, inclusive sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre o homem natural. E nos capítulos 4 e 5, vão descrever um pouco sobre o impacto que o discurso do rei Benjamim teve sobre o povo, e mais alguns conselhos, tá? Então, nós vamos dar início à nossa aula. Eu queria fazer trazer uma pequena ponderação para vocês aqui, com base em uma história, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui. Juliana, tudo bom? Juliana, na escuta, câmbio. Juliana? Tá funcionando? Tá, tô te ouvindo bem. Tudo bem contigo? Tudo certo. Beleza. Você pode ler para nós essa declaração aqui? Posso sim. O presidente Dallin H. Oaks, da primeira presidência, contou a seguinte história. Um sábio Cherokee, uma das tribos indígenas dos Estados Unidos, contou ao neto uma parábola sobre a vida. Dentro de mim há uma terrível luta entre os dois lobos, disse o avô. Um deles é mau, cheio de raiva e inveja, autopiedade e tristeza, ganância e mentiras. O outro é bom, cheio de bondade e compaixão, humildade, verdade, amor e alegria. Essa luta está sendo travada dentro de cada um de nós. Qual lobo vai ganhar? Perguntou o neto. Obrigado, Juliana. O que vocês responderiam aí pro neto, se vocês fossem o avô? Quem é que vai ganhar essa luta aí? O que vocês responderiam? A Brenda falou aqui, responderia que o lobo mais forte. Ok, Brenda. Que mais? Que mais que vocês responderiam? Quero outras ideias aí. Pegando essa resposta da Brenda aí, o que vocês acham que torna o lobo mais forte? Um mais forte que o outro. Ah, O que Fili- torna mais forte é aquele que a gente decide alimentar mais. é isso aí, Filipão. Exato. Essa foi a resposta que o avô deu pro neto, né? É, o lobo que vai ganhar é aquele que você decide alimentar, que vai se tornar o mais forte, como a Brenda falou. Obrigado, Felipe. Agora uma pergunta para vocês com base nessa história. Como você já percebeu essa luta entre os dois lobos dentro de você? Pensa um pouquinho sobre isso. Como você já percebeu essa luta dentro de você, esses dois lobos? Pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat.
Hum, pensa sobre isso, tá? Porque essa luta, ela aconteceu hoje. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa luta entre esses dois lobos e qual deles nós decidimos alimentar. A Brenda colocou aqui no chat, quando a gente quer dar uma patada no inconveniente. Também, Brenda. Também. É um momento aí na luta, né? A gente tem que a gente tem que escolher alimentar o lobo que quer dar patada ou o outro que quer fazer outra coisa, né? Mas pensa sobre isso, como é que você observa essa luta dentro de você diária? Porque é uma luta diária que nós temos dentro de nós. E o rei Benjamim, ele descreve um pouquinho essa luta lá em Mosias, no capítulo 3 no versículo 19, tá? Vamos ler esse versículo aqui, porque ele descreve alguns tipos de pessoas e algumas características dessas pessoas. É uma história muito conhecida por nós, mas nós vamos estudá-la aqui uma vez mais. Eu coloquei aqui no chat. Opa, não dá pra colocar no chat. Peraí. Se alguém tiver aí que possa abrir também, Mosias 3 versículo 19. Vou colocar aqui em partes, que não deu toda, não sei por quê. Vamos ver se dá agora. Foi. Quem pode ler para nós? Está no chat. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda a um fluxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo o Senhor, e torne-se como uma criança submissa, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Beleza, obrigado, Brenda. Então, quais são os tipos de homens que existem, que nós lutamos todos os dias, e quais algumas características que a gente aprende sobre esses tipos de homens? Ou mulheres, né, também se aplica aí. Os tipos de homens e mulheres e algumas características deles. O que você acha aí, Ana? O que você consegue identificar aí sobre os tipos de homens descritos pelo rei Benjamim? Tipos de pessoas. Nossa, tá todo mundo tímido hoje. Felipe, você consegue identificar aí os tipos de pessoas descritas pelo rei Benjamim? Olá, Sofia, tudo bom? São duas pessoas, né? O Uhum, homem natural e ok. aquele que se santifica. Aí tem várias características, né? Ele dá mais características do homem que se santificou, que é submisso, manso,
paciente, cheio de amor, disposto a se submeter a tudo o que o Senhor achar que é importante. Uma pessoa obediente. Gente, isso. Tem uma que tá bem explícita, né, Brenda? Que é o homem natural. E ele dá uma característica bem direta ali, que o homem natural, a mulher natural, aquele homem ou mulher que pensa com o pensamento e a mente carnal, essa pessoa, ela é inimiga de Deus, desde a queda de Adão, e sempre vai ser. E tem aquele homem ou mulher que está implícito aqui, que é aquele que você falou que cede ao Espírito, né? E essa pessoa que cede ao Espírito torna-se santa pela expiação de Cristo, e aí consegue desenvolver os atributos dele na sua vida, tá bom? Então, esses são os dois tipos de pessoas que existem, e elas existem dentro de nós, tá? E há uma luta entre elas dentro de nós todos os dias. O Elder Bednar, aqui do Coro dos Doze, ele fala um pouquinho sobre esse homem natural que existe em nós, né? Deixa eu ver aqui. Felipe, você pode ler para nós? O Helder se repete nas coronas dos apóstolos. Até certo ponto, o homem descrito pelo rei Benjamim está vivo e forte dentro de cada um de nós. O homem ou a mulher natural não se arrepende, é carnal, sensual, é indulgente e extremista, e é orgulhoso e egoísta. E que você pode aprender aí um pouco mais, Felipe, sobre esse homem ou mulher natural, de acordo com o que o Aldebed ensinou? É que o homem natural, ele está dentro de nós, né? Mas Uhum. é como que você falou no começo da questão do lobo, né? Se a gente alimentar cada vez mais esse homem natural, a gente não vai se arrepender, a gente vai se tornar mais. Opa, ficou mudo, Filipão. Eita, caiu, ele caiu por terra. É isso aí. Caiu por terra o Filipão. Mas exatamente como ele estava falando, né? Esse homem, a gente tem que pensar até que ponto o homem natural está vivo e forte dentro de cada um de nós, né? O que vai determinar se ele está vivo e forte, o quão vivo e forte ele está, são as nossas atitudes. Se nós temos atitudes de orgulho, que não devemos, não desejamos nos arrepender, que somos indulgentes, orgulhosos, egoístas, se a gente tem muitas atitudes assim, significa que ele está bem vivo dentro de nós. E às vezes a gente nem percebe, a gente pode estar tendo atitudes assim, de homem ou mulher natural. Por exemplo, dá uma olhada nessas imagens aqui e pensa um pouquinho sobre as circunstâncias delas e como a gente pode estar alimentando o homem, o homem natural que há em nós sem perceber, de acordo com essas imagens aí. Como é que a gente pode estar alimentando o homem natural que há em nós sem a gente perceber por essas imagens? Beleza, Filipão, tranquilo. Que ideias vocês têm aí sobre essas imagens? Como é que a gente pode estar alimentando o homem natural que há em nós sem a gente perceber? Tem alguma ideia, Juliana? Ao olhar essas imagens aí?
Às vezes acontece da gente alimentar o homem natural em formas de recompensa. É, Quando eu passava o dia fora de casa e chegava em casa, eu só queria fazer aquilo que eu gostava. Então, por exemplo, eu passei o dia estudando e trabalhando. Eu chegava em casa, eu queria assistir um dorama, eu não queria conversar com ninguém, nem falar do meu dia, nem queria saber nada. Eu só queria assistir a minha novela em paz. E aí chegavam os meus pais, chegavam os meus familiares e alguns amigos e queriam conversar, aí acabava que eu me afastava. E querendo ou não, eu percebi que isso acaba que, além de afastar, né, eu estava alimentando a minha própria, digamos que, mulher natural, né, seguindo só aquilo que eu queria, não dando atenção. Não adiantava nada eu orar pro Pai Celestial e, Pai Celestial, eu quero muito ajudar uma pessoa, achando que a pessoa que eu vou ajudar é aquela que está longe de mim, sendo que ela podia estar do meu lado, né? Rodrigo. Poxa, muito bom exemplo, Juliana. Sem perceber, né? Às vezes simplesmente a gente só coloca a nossa vontade acima de tudo, né? A gente não está interessado em saber aquilo que Deus quer que a gente faça. O homem natural, assim, às vezes pode ser em coisas pequenas e simples, né? Como você deu o exemplo aí do seu dia a dia. E aí, sem perceber, a gente está alimentando esse homem ou mulher natural dentro de nós. Por isso que a gente pode fazer essa reflexão, né? O quão forte ele está dentro de mim hoje. Essas minhas atitudes, né? Tá bom? Ou em que momento eu tenho agido dessa forma? Obrigado, Juliano, pelo exemplo. Muito bom. E você, Luciene, olhando essas imagens ou outro exemplo, você consegue dizer assim como é que a gente às vezes pode estar alimentando o homem, a mulher natural que há em nós sem a gente perceber? Opa, pulei. Tem alguma ideia, Luciene, que você pode compartilhar conosco? Tá pensando, tá pensando. Pode usar o chat também, viu, Luciene? Eu vou compartilhar dois pensamentos aqui com vocês, então. Eu coloquei essas imagens aqui porque através de coisas que vemos no celular. Eu vou falar sobre isso que a Brenda compartilhou aí. É, sabe que eu já conversei com jovens da sua idade, solteiros, casados, jovens da OIM, pessoas adultas, né? Adultas mais velhas que são casadas. E normalmente às vezes, elas alimentam o homem natural que existem nelas por meio do celular e por meio de pornografia. E elas consomem pornografia por meio de celular. Então, isso é uma forma de você estar alimentando o homem natural que há em você sem perceber todos os dias. Você está ali no celular com um tempo ocioso, um uso ocioso do celular, vendo coisas, se depara uma pornografia e você tem uma escolha para fazer. Nessa hora da escolha, se você deixou para escolher ali, pode ser tarde. E você pode escolher alimentar o homem natural que é em você. O problema disso é que isso prejudica não só você, mas sua família também. A sua família de agora e do futuro que você pode ter um dia. Então, como a Juliana falou no exemplo dela, são as pequenas coisas que fazemos. Eu queria trazer essa reflexão para a gente. Pensar nas coisas pequenas e simples que a gente está fazendo, que tem talvez nos colocado e alimentado o homem natural que é em nós. Quando a gente não decide perdoar, como é aquela outra imagem ali, ó, nossas relações, alguém nos chateia, alguém nos magoa, e a gente é orgulhoso e não quer se desculpar, não quer perdoar, prefere ficar emburrado de bico. Às vezes isso é muito comum em casa, né, com outras pessoas.
Essa é uma atitude de orgulho, e quando a gente faz isso, a gente está alimentando o homem ou a mulher natural que há em nós. São alguns exemplos, né, de como a gente faz isso às vezes sem perceber, tá bom? Algum comentário sobre isso, meus amigos? Alguma pergunta ou dúvida? Algum outro comentário? Muito bem. Agora que nós podemos ver isso, o mais importante para mim é o que o Rei Benjamin ensina, que por meio do sacrifício expiatório, por meio da expiação, se nós cedermos aos influxos do Santo Espírito, nós podemos nos tornar santos e nos tornar como criancinhas. E aqui eu trouxe uma gravura do Salvador Jesus Cristo como uma criancinha. Eu queria que a gente ponderasse nessas duas perguntas, tá bom? Como você acha que Jesus Cristo pode nos ajudar a nos despojar do homem natural e a nos tornar santos por meio de sua expiação? E o que você acha que significa ceder ao influxo do Santo Espírito, como o rei Benjamin ensinou? E como você acha que fazer isso pode ajudá-la a vencer o homem natural? Que agora a gente vai ver como a gente pode vencê-lo, né? O homem natural por meio de Cristo, né? Pensa um pouquinho nessas duas perguntas. Vou dar um tempinho para vocês aí, depois queria ouvir os seus comentários sobre elas, sobre suas respostas. Pode usar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Quem quiser comentar, pode comentar já. Sua resposta para essas perguntas. Bom, um dia eu estava conversando, não, faz um tempinho que eu estava conversando com um colega meu, né? Ele estava meio afastado da igreja, né? E o motivo era, assim, a maioria das vezes quando eu vejo uma pessoa afastada da igreja, a maioria, o mesmo né, motivo, né? Comentários desnecessários, né? Ou então alguém falou mal, alguma coisa assim, né? Aí, né, eu estava conversando com ele, né? E a gente estava pensando como a pessoa pode fazer para ser inabalável dentro da igreja, né? Ali não cair por nada, ali não ligar para nada, né? Que possa feri-lo, né? Aí a gente chegou à conclusão que era o orgulho, né? Não é como se fosse a palavra que sai da boca da pessoa e machucasse a outra, né? Batesse na outra, né? É o orgulho que está dentro da própria pessoa que faz com que ele não aceite aquilo e fique com aquela mágoa, aquela raiva, ou então saia de lugares bons por causa de pessoas que falam, né? E aí a gente chegou à conclusão, né? Tipo, é não criando orgulho. Tipo, por exemplo, se a pessoa não tem orgulho de ser, sei lá, bom no futebol, né? Aí se a pessoa chegar para ele e dizer que ele não é bom, ele não vai se chatear com aquilo, porque aquele não é o orgulho dele. Se a pessoa não tem orgulho de ser, sei lá, o bonitão, por exemplo, se alguém chegar falando sobre algo da aparência dele, que é um de feio ou alguma coisa assim, ele não vai chatear, porque aquele não é o orgulho dele. Se a pessoa não tem o orgulho de estar sempre certa, por exemplo, se alguém chegar na igreja e não repreender ele, né? Repreender ele vai aceitar aquilo porque não é o orgulho dele. Então, é o orgulho que está dentro de nós, o carnal do homem, que faz com que a gente se magoe, se chateie. E como falou aí, né, nessa escritura aí, né, do rei Benjamim, no Mosias, né, que, ó, é o Espírito Santo que vai ajudar a gente a eliminar isso. Então, é eliminando o orgulho, faz com que a gente se encha de Espírito Santo e compreenda que a gente não pode cair por causa disso. A gente não pode eliminar o Espírito Santo por causa do homem carnal, simplesmente porque a gente está com razão, entendeu? A gente escolher entre a fé ou a razão nessas horas. Poxa, muito bom, Israel. Muito bom, obrigado por compartilhar. Talvez é uma boa pergunta, né? E a gente pode pensar, poxa, a gente conhece tantas pessoas que
que não estão frequentando a igreja, né? E, nossa, tem tantos motivos, né? Às vezes, como você falou aí, é um mal-entendido com alguém, né? Ou você foi ofendido por alguém, ou você diz que foi ofendido por alguém, mas na verdade, como você bem disse, e o Adebedna já ensinou isso anteriormente, se ofender com alguém é uma escolha sua. Você que escolhe se ofender, você que escolhe se chatear, você que escolhe não ir na igreja mais por causa disso. A gente não pode dizer que ninguém nos ofendeu. E o homem natural, ele quer nos fazer acreditar, ele quer nos convencer de que alguém nos ofendeu e por causa disso a gente não precisa mais ir para a igreja. Mas na verdade o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele ensina ao contrário. Ele ensina que nós estamos na igreja por causa do Salvador Jesus Cristo, por causa dos nossos convênios, para nos tornar como ele é, para guardar os nossos convênios. E por isso a gente tem que ceder a isso. Mas às vezes a voz do homem natural é tão mais forte, ele está tão mais forte dentro de nós, que essa verdade que o Espírito nos ensina, ela é abafada. E aí as pessoas decidem não vir para a igreja. Mas, então, uma forma aí, como você falou, é ceder a voz que o Espírito, né, nos ensina, nos indica. Obrigado, obrigado. Brenda? Quer comentar algo, Brenda? Tá ligado o teu microfone. Opa, ligou. Mas obrigado, obrigado, Israel. Alguém tem algum comentário mais que gostaria de fazer sobre essas perguntas? Sobre como o Salvador Jesus Cristo pode nos ajudar a nos despojar do homem natural? Como é que significa ceder ao fluxo do Santo Espírito? Como é que isso nos ajuda a vencer o homem natural? Algum pensamento a mais? Vocês queiram compartilhar? Sofia Lobel, tem algum pensamento aí que você gostaria de compartilhar conosco sobre isso? Você poderia compartilhar? Tá todo mundo tímido hoje, então tá bom. Então vamos ler uma declaração aqui do Elder Bednar, para a gente fechar essa parte, tá bom? Deixa eu ver aqui. Luciene, consegue ler para nós? Luciene? Ah, tá trabalhando, ok. Sofia, você consegue ler? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá bom. A exata natureza do teste da mortalidade, portanto, pode ser resumida na seguinte pergunta: vou seguir as inclinações do homem natural ou vou ceder aos sussurros do Santo Espírito e me despojar do homem natural, tornando-me santo por meio da expiação de Cristo? Esse é o teste. Todo apetite, desejo, propensão e impulso do homem natural pode ser sobrepujado por meio da expiação de Jesus Cristo. Estamos aqui na Terra para desenvolver qualidades semelhantes às de Deus e para dominar todas as paixões da carne. Isso. O que chamou tua atenção aí, Sofia, que você poderia compartilhar conosco? Essa declaração do Elder Bednar. Que quando ele fala que a gente está aqui na Terra, né, para desenvolver qualidades semelhantes às de Deus. É por isso que nós estamos aqui, né? Obrigado, obrigado, Sofia. Nós não estamos aqui
para desenvolver apetites e desejos e impulsos de homem natural. A gente está aqui para desenvolver atributos de Cristo. E o grande teste da mortalidade, meus amigos, para nós, que é um teste diário, é se nós vamos ceder às inclinações do homem natural ou se nós vamos ceder ao influxo do Espírito. Eu queria que a gente ponderasse sobre isso e eu queria prestar um testemunho, jovens, de que por meio da expiação de Jesus Cristo, por meio do exemplo dele, por meio do sangue do Salvador Jesus Cristo que foi derramado por nós podemos vencer todo o apetite, desejo e impulso da carne. Toda inclinação ao pecado pode ser sobrepujado por meio do Salvador Jesus Cristo. Porque durante o ministério dele, no jardim e na cruz, ele venceu todas essas coisas, amigos. E agora ele tem poder para nos ajudar a vencer. Eu sei que se nós o buscarmos, se nós buscarmos desenvolver os atributos dele na nossa vida e nos tornar como criancinhas, nós vamos estar eliminando o homem natural que existe em nós. Ele não vai ter poder sobre nós. E a gente vai ver isso por meio das nossas atitudes. E eu oro para que a gente possa estar passando no teste, né? Passando bem nesse teste da mortalidade, tá bom? Obrigado, Sofia, pelo comentário. Alguma pergunta, comentário sobre isso, meus amigos? Vocês queiram fazer? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Na verdade, uma ponderação, uma outra ponderação, tá? Queria perguntar para vocês, queria que vocês tentassem lembrar. Pensem em uma experiência que marcou sua vida e que o tenha feito sentir o poder do Espírito Santo. Sei que vocês já tiveram várias experiências, mas eu queria que vocês pensassem em uma que seja significativa para vocês, que tenha marcado sua vida e que fez vocês sentirem o poder do Espírito Santo nessa ocasião. Depois de pensar nessa experiência, queria que vocês pensassem o seguinte, ó, como essa experiência o influenciou e de que maneira ela mudou sua vida. Pensa um pouquinho sobre isso. E se não for muito pessoal, alguém puder compartilhar conosco, pode usar o microfone e falar ou pode usar o chat. Alguém gostaria de compartilhar algo que lembrou sobre isso? Se não for muito pessoal, né? Puder compartilhar. Só uma, viu, pessoal? Só uma experiência. Não precisa ser todas, não, viu? Dona Ana Luísa, você tem alguma experiência que você lembrou que você poderia compartilhar conosco?
Se não for muito pessoal para você, uma experiência que tenha marcado sua vida, que você sentiu o poder do Espírito Santo. Uma vez está pensando. E você, Juliana? Juliana Nunes. Eu estava lembrando aqui quando eu tirei a minha bênção patriarcal. Hum, Aí eu estava muito nervosa para receber minha bênção patriarcal, porque eu não sabia o que é que eu poderia escutar ali, né? uhum, E aí, na época, eu me apeguei só a estudar sobre ela, o que ela ia significar, essas coisas. E eu não li alguns detalhes. E eu tinha um colega na época, né? Logo depois que eu recebi minha bênção patriarcal, eu contei algumas frases que tinha e ele é pouco não, ele é muito cético, né? Aí ele falou assim que a minha bênção patriarcal tinha só palavras gerais, entende? Então qualquer um poderia falar aquilo pra mim, não significava que realmente tinha vindo do Senhor e essas coisas. E aí eu olhei pra ele e voltei assim pra casa triste, sabe? Falei, será que não foi? Será que eu fui enganada? Sabe, essas coisas passaram pela minha cabeça. sim, E aí, eu orando, eu senti que aquele sentimento que eu tive, ele era verdadeiro, sabe? E hoje, já com o passar do tempo, claro que assim, grandes coisas do que tá ali ainda não aconteceram, mas pequenas coisas me trazem, sabe, um conhecimento de que aquilo era verdade, de que aquelas coisas vão acontecer mesmo. Eu não acredito que, sinceramente, que eu mesma, sentindo o que eu sinto, eu tô sendo enganada. E aí eu fui estudar, né, que essas coisas a gente não compartilha e tal. Então, hoje eu falo pra todo mundo, não compartilhe essas coisas que vocês escutarem no templo, que vocês viverem no templo, a não ser que seja assim, muito, mas sim, essas muito pessoais não são para ser compartilhadas. E hoje ela é o meu guia, ela é o meu mapa. E é engraçado porque é do jeito que ele falou, é de uma forma geral, são palavras gerais, mas eu consigo ver os meus pequenos passos dentro dela, né? Ela iniciou dizendo que eu tenho que dedicar o meu tempo para servir o Senhor. E quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a acontecer para mim. E assim, naquele devocional com o presidente Godoy, né, que foi domingo, foi muito bacana porque ele falou exatamente o que estava acontecendo. Eu tenho revelações aos poucos, não vem assim, uma noite só eu recebo todas as minhas informações, não, vem aos pouquinhos. Então, eu tô numa fase, né, que eu tenho muito medo porque todo mundo fala, essa é a fase decisiva da sua vida, as escolhas que você vai fazer vai refletir sobre toda a sua vida. Eu fico assim, gente, eu eu só sou uma menina de 24 anos, o que é que eu vou saber da minha vida? Aí, só que me dá força no seguinte sentido, de que eu tenho um pai que está cuidando por mim. Então não precisa eu ficar ansiosa. Claro que medo eu vou ter, né? Mas eu deixo nas mãos dele, para ele ir me guiando aos poucos. E aos pouquinhos ele vai me dizendo, né? Quando eu sinto que eu tô sofrendo muito, que eu acho que eu tô sozinha, eu lembro que Jesus Cristo passou pelo que eu tô passando, né? E nas escrituras fala que ele sofreu muito mais do que eu. Então, isso de certa forma me conforta, né? E, isso. e me dá aquela verdade de que eu não tô sozinha. Poxa, obrigado, Ju, por compartilhar conosco, né, a experiência da sua bênção patriarcal. A minha experiência com a minha bênção patriarcal também foi marcante na minha vida, né? Eu recebi várias promessas especiais e com certeza aquela ocasião foi um momento em que eu senti o poder do Espírito Santo. E é bem significante a tua experiência, bem legal, porque a nossa bênção patriarcal, ela tem esse poder, né? Se nós seguirmos esses conselhos do Senhor para nós, de fato ela pode mudar e transformar a nossa vida, né?
E principalmente ela pode nos guiar para o caminho que o Senhor quer que a gente ande, né? Como conduzir nossa vida. Obrigado pela experiência, Juliana. Obrigado por compartilhar conosco. Eu fiz essa pergunta, meus amigos, que eu queria que a gente pensasse numa experiência espiritual que nós já tivemos, ou uma ocasião que a gente sentiu o poder do Espírito Santo, porque o povo do rei Benjamim, nesse discurso dele, eles tiveram uma experiência espiritual. Foi marcante na vida deles esse discurso do rei Benjamim. Foi como se fosse uma bênção patriarcal para eles, né? Eles receberam revelação pessoal naquela ocasião e mudou a vida deles. Lá em Mosias, no capítulo 4, por exemplo, nos 3 primeiros versículos, o povo diz que eles caíram por terra, de tão grande foi o assombro que eles tiveram, o poder do Espírito Santo que eles sentiram. E eles disseram que eles viram como eles tinham pecado contra Deus, como eles tinham, eles viram a natureza decaída que eles estavam e que eles eram menos que o pó da terra e que eles precisavam do perdão do Senhor. E eles oraram e clamaram ao Senhor, tiveram esse sentimento de que deveriam se reconciliar com Deus e eles foram perdoados dos pecados dele, no versículo 3. E a partir desse ponto, o rei Benjamim, ele vai ensinar para o povo como eles deveriam conservar a remissão dos pecados deles. E no capítulo 5, quando o rei Benjamim encerra o discurso dele, ele manda algumas pessoas, alguns outros líderes ou servos, ver como é que o povo tinha recebido o discurso dele. Ele queria ver como o povo tinha recebido as palavras dele. E a gente vai ler agora aqui a experiência que o povo teve e como isso mudou a vida deles, tá bom? Vamos ver lá em Mosias, no capítulo 5, os versículos de 1 a 5. E à medida que nós fomos lendo aqui, eu queria que a gente pensasse nessas duas perguntas aqui, ó. Quais elementos influenciaram no processo de mudança de coração ou conversão do povo do rei Benjamim? E como você observa esses elementos influenciando sua mudança ou sua conversão pessoal diária? Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a escritura e nós vamos pensar nessas perguntas à medida que nós somos lendo aqui. Acho que cada um pode ler um. A Ana Luísa pode ler um, a Brenda o 2, o Israel 3, a Juliana o 4 e a Sofia o 5. Pode ser nessa ordem? Pode começar, Ana. Posso. E então aconteceu que o rei Benjamim assim falado a seu povo, se seu povo acreditara nas palavras que lhe dissera. Ok, Brenda. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetua em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Israel 3. E também nós mesmos, pela infinita bondade de Deus e manifestações do seu Espírito. Temos grandes visões do que está por acontecer e, se fosse conveniente, poderíamos profetizar sobre todas as coisas. E foi a fé que tivemos nas coisas que nosso rei nos disse que nos levou a este grande conhecimento, pelo que nos regozijamos com tão grande alegria. E estamos dispostos a fazer o convênio com nosso Deus de cumprir a sua vontade e obedecer a seus mandamentos em todas as coisas que ele nos ordenar, para o resto de nossos dias, a fim de que não recaia sobre nós um tormento sem fim, como foi anunciado pelo anjo, e não bebamos do cálice da ira de Deus.
Obrigado, meus amigos. Quais elementos influenciaram aí no processo de mudança de coração ou na conversão do povo do rei Benjamim, que a gente pode identificar aí nesses versículos? Que iniciou pela fé deles, né? O início de Hã? tudo foi porque eles acreditavam que as palavras do rei Benjamim eram verdadeiras. E assim o Espírito Santo confirmou para eles. Opa, então um elemento ali foi a fé que eles tiveram, e a fé pôde prepará-los para que o Espírito pudesse confirmar a verdade no coração deles. Obrigado, Ju. Que mais? Quais outros elementos? Tem algo mais que vocês conseguem identificar aí? Brenda? A disposição que eles tiveram para fazer o convênio e a vontade de obedecer. Opa, muito bom. Eles, no significa que estavam dispostos a fazer um convênio com Deus. E isso é um elemento de mudança, né? Estavam dispostos a obedecer aos mandamentos de Deus. Obrigado, Brenda. Algum elemento a mais que vocês conseguem identificar? Assim como eles estavam dispostos a fazer um convênio com Deus, eles também não tinham mais disposição para praticar o mal, né? Como eles falaram. Quer dizer, o arrependimento deles foi tão profundo por eles terem ofendido o Pai Celestial a ponto de não quererem praticar mais. Um verdadeiro arrependimento, né? Era um indício dessa mudança, né, de coração, né? Eles não tinham mais desejo de praticar o mal, né? Porque eles viram que eles tinham ofendido a Deus, que eles tinham ido contra os mandamentos dele. Obrigado, Ju, muito bom. Muito bons exemplos. E como é que vocês conseguem observar esses elementos influenciando a sua mudança pessoal diária? Esses que vocês citaram, ou outros mais que estão aí na escritura? Como é que esses elementos influenciam nossa mudança diária de coração? Como vocês observam isso na sua vida? Ou já observaram na sua vida? Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas foi o que me ajudou a ter uma visão mais ou menos do arrependimento diário, né? Aqui em casa, os meus familiares colocaram câmeras de segurança, né, pra dar mais uma segurança, né, na casa. E aí, num desses dias, eu estava pensando, eu falei, a minha avó fica direto vendo as câmeras, né? Eu falei, ela vai ver que eu não tô molhando as plantas dela já tem mais de uma semana. E realmente ela percebeu, ela disse: "Juliana, eu não te vi um dia regando minhas plantas". E é assim, a minha tarefa de casa é regar as plantas dela. Aí eu falei: "Nossa", eu não aí eu fiquei assim, sabe. Falei: "Agora ela tá vendo tudo". Aí eu parei pra pensar um dia desse que o Pai Celestial é do mesmo jeito, né, ele sempre tá vendo. E imaginem a sensação dele por ser nosso pai, de ver quando a gente tá, né, numa situação ruim. Eu não lembro quem foi que teve a experiência de ver o Pai Celestial chorar, que perguntou pra ele por que que ele chora, né. Sendo ele tão poderoso, tão tudo que ele é, mas é porque ele é nosso pai, né, e ele falou que ele é nosso criador, então ele sabendo as coisas ruins que vão acontecer pra gente, se a gente continuar nesse caminho, como é que ele não pode chorar, né. Então pra mim foi muito impactante isso, aí Poxa, toda vez que eu que eu vejo isso, eu imagino ele me olhando.
Bom, bom exemplo, viu, Ju? É uma câmera, é uma câmera e tanto, né, que tá sobre nós, né, todos os dias, todo Sim, momento, né? sim. Obrigado, Ju. E sabe, bem interessante a sua analogia, porque a gente também tem a responsabilidade, pessoal de regar nossa plantinha da fé, do arrependimento, regar a planta dos nossos convênios, das promessas que nós fizemos com Deus todos os dias, guardar esses convênios, regar nossa planta da obediência. E interessante, só falou, Juliana, você não regou a planta, você não regou as plantas. E eu fui pensar, exatamente, a gente pode pensar nisso, né? Que Deus, como é que Deus se sente, né? Quando a gente deixa de regar essas plantas que nós temos que fazer, que vão nos ajudar a mudar a nossa vida, que vão nos ajudar a nos tornar como Ele é. E são essas pequenas coisas que a gente tem que fazer todos os dias para ter, para não só ter a mudança no coração, mas conservar essa mudança no coração. Obrigado, Ju. Obrigado por compartilhar conosco. Algum pensamento a mais? Alguém queira compartilhar? O que você pensa, Brenda? Tem algum pensamento que você podia compartilhar conosco sobre isso? Dona Brenda Monteiro. Tá pensando também, a Brenda. Tá pensando. Tá sem palavras. Nossa, foi profundo, então. Tá sem palavras. Meus amigos, o meu convite nessa parte aqui é que a gente possa pensar sobre como é que nós temos conservado a remissão de nossos pecados e como é que está a mudança do nosso coração, como é que estão as plantinhas, né, que a gente tem que regar todos os dias, como a Ju falou para nós, né, compartilhou conosco. Como é que está esse processo dentro de nós? É, eu sei que uma parte importante da nossa mudança de coração é exercer fé no Salvador Jesus Cristo, nos arrepender de nossas falhas e erros e, de fato, abandonar todos os maus hábitos ou pecados ou falhas ou negligências que às vezes a gente comete e fazer e guardar convênios com Deus. É muito importante fazer e guardar convênios com Deus. Fazer e guardar convênios nos ajuda a ter o Espírito Santo, e é o Espírito Santo, quando a gente cede ao Espírito Santo, ele ajuda a mudar nosso coração, nossa vida. E nossos convênios nos ajudam nisso. O povo do rei Benjamim, eles tiveram um desejo de fazer um convênio. E o rei Benjamim disse que quando eles fizeram esse convênio, nesse dia que eles fizeram esse convênio, eles nasceram de Cristo. Ele disse que eles se tornaram progenie de Cristo, filhos e filhas dele. E todos nós aqui que fizemos convênios com Deus, também nos tornamos filhos de Cristo, progênies de Cristo. Naquele dia ele nos gerou espiritualmente, nós tomamos o nome dele sobre nós. E um pouco depois dessa resposta, essa foi uma resposta do povo para o discurso do rei Benjamim. Rei Benjamim se alegrou tanto com eles, por eles terem tido essa experiência. E ele deu uma advertência para eles. Uma advertência barra convite, lá no versículo 8. Eu queria compartilhar aqui.
conosco? Ah, deixa eu ver aqui. Ana Luísa, pode ler para nós? Posso. Esse aqui que tá no chat? Isso. Tá. E sob esse nome vós sois libertados, e não há qualquer outro nome por meio do qual podeis ser libertados. Não há qualquer outro nome pelo qual seja concedida a salvação. Quisera, portanto, que tornasseis sobre vós o nome de Cristo, todo vós que haveis feito convênio com Deus de seres obedientes até ao fim de vossa vida. Então, qual é o convite para o povo do Rei Benjamim e para nós, depois de termos feito convênio com Cristo? O que ele nos convida a fazer aí? Tomar sobre nós o de Cristo. Tomar sobre nós o nome de Cristo. Pensa sobre isso, tá bom? O que significa para você tomar sobre si o nome de Cristo? O que significa isso para você? Eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui que os profetas eles ensinam como é que a gente faz isso, tá bom? Enquanto a gente assiste, eu queria que você anotasse uma ou duas frases que mais chamaram a tua atenção aí. Ah, e bem lembrado, né? E ser obediente até o fim de nossa vida, né? Que a Brenda falou ali, né? E ser obediente até o fim da vida. Então, eu queria que vocês pudessem anotar uma ou duas frases, declarações sobre o que significa tomar sobre si o nome de Cristo e ser obediente até o fim da vida, tá bom? Depois a gente vai... Quero ouvir a resposta de vocês sobre isso, tá? Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Tomar sobre nós o nome de Cristo significa nos esforçarmos fervorosamente para ver como Deus vê. Tomar sobre mim o nome de Cristo significa que eu o represento em todos os momentos, situações e lugares. Acho que não perder de vista as coisas importantes desta vida e servir as pessoas a meu redor, mais do que em apenas edificar minha própria vida. Os santos tomam o nome do Salvador sobre si ao se santificarem e ministrarem a todos, independentemente de onde estejam ou de sua situação. Será que alguém consegue imaginar o Salvador deixando você e seus fatos passarem despercebidos? O Salvador olhou para o samaritano, a adúltera, o publicano, o leproso, o mentalmente enfermo e o pecador com os mesmos olhos. Todos eram filhos do Pai Celestial e podiam ser redimidos. Ele quer que saibamos que não há nada nem ninguém que ele seja incapaz de curar e livrar para que tenham alegria eterna. Em nossa jornada da vida, por que nos afastaríamos do único Salvador que tem todo o poder para nos curar e salvar? Seja qual for o preço para confiarmos nele, vale a pena. Ele nos deu as Escrituras e a orientação de profetas modernos. E se pudermos ler essas palavras e procurar viver conforme elas nos ensinam, começaremos a sentir o amor de Cristo, sentir que podemos confiar em Cristo. Quando tomamos sobre nós o nome de Cristo, nos comprometemos a receber seus ensinamentos, características e, acima de tudo, seu amor dentro de nosso ser para que se tornem parte de quem somos. Para ter acesso ao poder de salvação que vem apenas por meio do nome de Cristo, devemos nos humilhar perante Deus e nos apresentar com o coração quebrantado e o espírito contrito e estar dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Demonstramos amor
pelo Salvador e pelo Pai Celestial ao sairmos de nossa zona de conforto e procurarmos seguir os sussurros do Espírito e fazer o que Ele deseja que façamos. É um processo que acontece todos os dias, que envolve a oração, as Escrituras. É um processo que envolve ver os outros como irmãos e irmãs e como pessoas, amando-os como o Salvador os ama. Deus sempre diz que se tivermos o desejo sincero de fazer a minha vontade, Ele sempre estará lá para preparar-nos o caminho. Aqueles que exercem fé no sagrado nome de Jesus Cristo e entram em seu sagrado convênio têm direito ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial deseja deixar bem claro que o nome de seu Filho, Jesus Cristo, não é apenas um nome entre tantos. O nome do Salvador tem um poder singular e essencial. É o único nome por meio do qual a salvação é possível. O que significa, meus amigos, para vocês tomar sobre nós o nome de Cristo? Pode usar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Queria ouvir uma declaração, significado de cada um. Base no que aprendemos aí. Uma frase aí do vídeo que fala que a gente tem que sair da zona de conforto para fazer o que o Senhor espera. E aí eu lembrei daquele discurso do Elder Holland que ele falou isso, né? A gente acha que a gente vai aceitar Cristo e ficar numa nuvem flutuante de conforto. E quando a gente toma de verdade o nome de Jesus Cristo, a gente vê que não é tão simples. Na verdade, é simples, mas não é tão fácil de viver todas as coisas que Ele quer que a gente viva. Porque a gente tem a parte do homem natural que a gente precisa sobrepujar todo dia. E quando a gente vence uma coisa, sempre tem outra para vencer. Assim a gente vai até o final da nossa vida. Então, tomar o nome de Jesus Cristo, representar Ele bem como seus filhos e cristãos aqui na Terra, é bem desafiador. E é o desafio que a gente aceitou, né, Brenda? Quando a gente decidiu fazer convênios com ele, naquele dia, a gente aceitou esse desafio de servir as pessoas, de tomar sobre nós o seu nome e de sair da nossa zona de conforto. Nós saímos do terreno neutro naquele dia dos nossos convênios, que fizemos nossos convênios. Deveríamos deixar para trás para sempre o território neutro e permanecer para sempre ao lado do Senhor, como você disse, até o fim de nossa vida. É assim que tomamos sobre nós o nome de Cristo. Obrigado, Brenda. Alguém mais gostaria de compartilhar algo que chamou sua atenção? É assim também que pode ser desanimador algumas vezes, mas quando a gente coloca em nossa mente que Jesus Cristo nos ajuda com a graça e que todo dia Ele aceita aquele esforço que a gente faz, também torna a nossa jornada um pouco mais leve. E Ele está, né? Ele está conosco nesse processo, né? Como a gente viu, é um processo diário. E às vezes a gente fica desanimado, como a Brenda falou, mas
nós não passamos desapercebidos pelo Senhor. Ele foi um exemplo de como ele pode fortalecer aqueles que tomam sobre si o seu nome. Ele estava presente para aqueles, ele fortaleceu aqueles, ele inspirou, ele deu bom ânimo, ele disse: tem de bom ânimo. Então ele está conosco no processo. Ele foi um exemplo de alguém que toma sobre si a vontade do Pai. Tomar sobre nós o nome de Cristo é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Filho. Obrigado, muito bom, Pedro. Ele está conosco. O meu convite para nós é que nós possamos analisar nossa vida e ver como temos tomado sobre nós o nome de Cristo. O que podemos fazer para que esse nome possa estar escrito e gravado em nosso coração para sempre, que foi o convite do rei Benjamim para o seu povo. Eu oro para que o Salvador Jesus Cristo, com o seu poder, nos ajude nisso. Nos ajude a manter os nossos convênios, nos manter fiéis e obedientes até o fim de nossa vida. E eu presto testemunho desse nome, meus amigos, do nome de Jesus Cristo, que não há outro meio pela qual a salvação será concedida ou seja concedida a nós, a não ser em nome e pelo nome de Jesus Cristo, o Senhor onipotente. Ele vive, Ele é o nosso Salvador. Precisamos continuar nos esforçando para que esse nome possa prevalecer em nossa vida, porque é esse nome que vai nos salvar. E é esse nome que nos salva todos os dias. Eu amo meu Salvador por isso. Eu sei que Ele ama vocês também. Nunca esqueçam disso. Queria testificar dessas verdades a vocês, meus amigos, e digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa próxima aula será Mosias do 7 ao 10, tá bom? Que é a designação do Vem Segue-me desta semana. Tá? Não esqueçam de estudar em preparação para a nossa aula. Vamos encerrar aqui com uma oração. Obrigado, Ana, pela oração, pela participação. Luciene, Brenda, Juliana e Israel. Até a próxima terça.